Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui dando continuidade, na nossa série Tempestades Internas. Quem aí está gostando dessa série, que nessa semana nós estamos falando um pouco a respeito dessas tempestades que não estão do lado de fora, Elas não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro de nós. Bom dia, Dodô! Glória a Deus, hein, meu irmão? Eita glória! Hoje nós vamos falar sobre o tema cuidado da alma. Cuidando da alma com a palavra. Cuidando da alma com a palavra de Deus. O texto que nós vamos usar hoje é o Salmos 119. Salmo 119, o verso de número 105. Bom dia, Érica. Pessoal, conforme vocês forem entrando aí, vamos compartilhando essa live com outras pessoas. Clica aí no aviãozinho, encaminha essa live para, no mínimo aí, umas 5 pessoas. Amém? Quando você clicar nesse aviãozinho no cantinho aí, vai aparecer uma lista de pessoas. Seleciona lá no mínimo umas 5 pessoas e encaminha essa live para que elas possam ser edificadas também nessa manhã. Glória a Deus! Tá aí o legendário pastor Fábio. O topete tá aqui, meu irmão. Ó. Bom dia, Andressa. Tudo bem? Glória a Deus, hein? O pessoal tá chegando aí. Hoje nós vamos falar a respeito de cuidando da alma com a palavra de Deus. Nossa série essa semana é a respeito de tempestades internas. Que tema, né, querido? Tempestades internas. Coisas que não estão acontecendo do lado de fora, mas sim do lado de dentro. E é isso que o Senhor quer tratar com cada um de nós durante toda essa semana. Nós vamos ler então o Salmos 119, o verso de número 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tem uma versão aqui que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Nós podemos perceber, queridos, que a maior parte das tempestades que nós passamos, elas não estão do lado de fora. Não são tempestades externas, mas são tempestades internas. E as piores tempestades que podem acontecer são essas, as tempestades internas. Porque o grande problema não é aquilo que está acontecendo do lado de fora, mas é aquilo que você permite te atingir do lado de dentro. Tem pessoas que, em ocasiões, que elas passam por algumas tempestades, mas essa tempestade ocasionou algo interno, algo dentro dela. E quando a tempestade é interna, o lado de fora pode estar do jeito que for, aquela pessoa ela vai estar sempre da mesma forma. Ela pode estar vivendo a melhor fase da vida dela, mas internamente ela está vivendo um colapso. As tempestades internas, como nós falamos um pouco ontem, são as ansiedades, confusão, sobrecarga emocional, crise de identidade, tristeza em excesso. Sabe, todo momento você é aquela tristeza que você não consegue explicar. Depressão. Tem muitas pessoas que, com mágoa, com rancor, com coisas internas, que têm impossibilitado dela viver o sobrenatural de Deus. E quando a nossa alma está ferida, ou desorientada, algo bagunçado, a tendência é buscar alívio, sabe o quê? Em distrações, em opiniões alheias, em conselhos que muitas vezes são rasos. A nossa tendência é buscar algo para, de alguma forma, trazer alívio àquilo que está do lado de dentro. Mas há um remédio que pode, de alguma forma, trazer alívio a tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós.
a toda essa tempestade que nós estamos vivendo do lado de dentro, é a palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar. O Salmo 119, que nós lemos, ele é o capítulo mais longo da Bíblia, né? É um salmo dedicado inteiramente para falar do amor, do zelo, da confiança que nós devemos ter na palavra de Deus. E o verso 105, que o salmista vai nos dizer, nos ensina que ela não é apenas uma escritura lá do tempo antigo, não é simplesmente um livro qualquer, mas ela é uma luz que ilumina os caminhos, ela é uma luz que clareia as nossas vidas, ela revela aquilo que estava oculto. Porque quando a palavra ela é luz para os nossos caminhos, a palavra vai mostrar algo que a escuridão tem escondido. Algo que nós não percebemos pelo fato da escuridão. As trevas ela oculta, mas a palavra traz à tona. As trevas oculta, mas a palavra que é luz, ela traz à tona aquilo que estava oculto. Então hoje eu quero trazer 3 ensinamentos para que nós possamos sair daqui hoje dessa live aprendendo a respeito mais de como a palavra pode trazer cura para a nossa alma. Então o tema de hoje é esse, cuidando da alma com a palavra. Bom dia, Josias está por aí. Bom dia, Paula. Bom dia, Karina. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A Débora está por aí também. Pessoal, vocês que estão entrando na live, vão compartilhar? Vamos fazer com que esse número cresça aí, que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Nós vamos entrar agora na palavra, ainda dá tempo de chegar o pessoal que você convidar, para que ela possa conhecer essas 3 verdades da palavra. Nós vamos para a parte prática, então, aonde nós traremos os ensinamentos da palavra de Deus hoje para as nossas vidas. Clica aí nesse aviãozinho, vai aparecer uma lista aí de pessoas, encaminha para no mínimo 5 pessoas, vamos lá? Vamos trazer bastante pessoas para cá hoje, para elas receberem, né? Para elas receberem essa palavra em seus corações. Vocês estão tomando café aí? Não pode faltar o café, hein? O pastor Fábio ficou de me patrocinar aí, né? Com café Amor de Mãe. Cadê o café, pastor? Vamos. Quero tomar um cafezinho Amor de Mãe aqui e falar para vocês, dar um feedback para vocês aqui. Vamos então para a palavra, queridos? Glória a Deus. Primeiro ponto, guarda aí, aprenda isso. A palavra revela o que está oculto. A palavra revela o que está oculto. Todas as vezes que nós temos um contato com a palavra de Deus, a palavra revela aquilo que está oculto dentro de nós. Glória a Deus, profeta, pela tua vida. Ei, pastor, eu amo tua vida, hein? Hebreus capítulo 4, verso de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é um raio-x da nossa vida, queridos. A palavra é um filtro que nós precisamos passar por ela todos os dias. A palavra é um parâmetro que quando nós estamos diante dela, nós verdadeiramente conhecemos quem nós somos. Traz à tona aquilo que estava oculto. João vai dizer que Jesus, ele é o verbo encarnado, né? O verbo se fez carne. E interessante que quando o jovem rico ele chega diante de Jesus, ele está diante do verbo vivo, do verbo encarnado, da palavra de Deus. E ele está diante de Jesus e ele diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus fala a respeito dos mandamentos e ele fala assim: mas isso eu já pratico, isso eu já observo desde a minha infância. Mas aí agora a palavra vem e traz um raio-x. Ah, Jesus vem e coloca um espelho diante daquele jovem.
e fala a respeito daquilo que tem tomado o lugar de Deus no coração daquele jovem, da idolatria aos seus bens, da idolatria às suas riquezas, e ele sai dali, né, abatido porque ele compreendeu que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. Ele achava que era um cumpridor, que ele estava aprovado. Mas, queridos, compreenda isso. A palavra, quando nós temos um encontro com ela não só conforta, mas ela também confronta. Ela não só traz alívio, mas ela também te tira da zona de conforto. Ela te tira da zona de conforto. Ela mostra o que está desalinhado dentro de nós. Muitas vezes a tempestade interna vem da bagunça emocional e espiritual que nem sabíamos que estava lá. E quando nós vamos tendo, sabe, a revelação dessa palavra sobre as nossas vidas, tem tantas coisas, queridos, que pode estar debaixo do tapete, que estão nos cantinhos ali, que a luz ainda não chegou, mas quando ela chegar, você vai olhar para aquilo e vai falar, meu Deus, eu não sabia que isso, que foi algo tão simples lá atrás, tinha me causado uma dor emocional tão grande. A palavra não só ilumina o caminho, ela também escancara esses cantos escuros da nossa alma. Ela traz à tona aquilo que estava oculto há tanto tempo. E eu gosto tanto daquela passagem que Natan vai e confronta Davi por causa do seu pecado. É esse confronto. Davi pecou. E Natan veio com uma história exemplificando de uma injustiça que aconteceu. E Davi, ele fica irado com a injustiça que aconteceu nessa história. E quando Davi quer pegar aquela pessoa que cometeu essa injustiça, Natan fala, olha, quem cometeu essa injustiça foi você, Davi. Foi você. E nós vamos ver no Salmo 51, o Salmo 51 foi todo feito por Davi, quando ele ora ao Senhor ali, pedindo perdão. Quando Davi abre o seu coração. Então o Salmo 51 ele nasce, né, do efeito da palavra reveladora sobre a sua alma, sobre os seus feitos, sobre aquilo que estava obscuro, mas foi trazido à luz. Então a primeira coisa é essa, a palavra revela o que estava escondido. Ela não só te conforta, mas ela também te confronta. Por isso que muitas vezes existem pessoas que evitam ler a palavra, não porque não gosta de ler. Queridos, eu tenho sabe, uma coisa com pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade de ler Bíblia porque eu não gosto muito de ler. Mas fica o dia inteiro lendo post no Instagram, fica o dia inteiro lendo comentários de pessoas a respeito de um post. Tá lendo o dia todo. Tá toda hora olhando, lendo alguma coisa no celular. Quando não tá assistindo vídeo, tá lendo os comentários, tá lendo os posts, tá lendo legenda de vídeo, tá lendo o dia todo. Então o seu problema não é leitura, o seu problema muitas vezes é que você sabe que será confrontado pela palavra. Você sabe que a palavra ela realinha aquilo que está desalinhado. Você sabe que a palavra vai te confrontar em abandonar aquilo que você insiste em segurar. Então a primeira parte é essa. A palavra revela o que está escondido. Que nessa manhã você possa ter essa luz da palavra na sua vida. Clareando aquilo que está obscuro, clareando aquilo que está escondido, trazendo à tona aquilo que estava oculto no nome de Jesus. Que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer à sua memória coisas que você precisa resolver na sua vida. Traz à tona, traz à luz, que tudo aquilo que está obscuro seja trazido à tona agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem aprisionado a sua alma, tudo aquilo que tem ferido o seu coração, tudo aquilo que tem te trazido traumas, tudo aquilo que tem te trazido preconceitos a respeito de determinadas coisas, que possa ser quebrado nessa manhã no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida, digita aí eu. Digita eu aí, eu.
Quanto mais nós comentamos aqui, sabia que o algoritmo espalha cada vez mais essa live para as outras pessoas. Quem recebe essa palavra nessa manhã e digita aí, em nome de Jesus, digita aí, eu. Segundo ponto, vamos lá? Segundo ponto é, a palavra realinha a alma com a verdade. Glória a Deus, Josias. Vamos lá, vamos para cima. A palavra realinha a alma com a verdade. A palavra realinha a alma com a verdade. Aprenda isso nessa manhã. Guarda isso. Quantos querem ter a sua alma realinhada, alinhada com a palavra de Deus? Ontem nós lemos o salmista dizendo, por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista está conversando com a sua alma e realinhando ela. Por que você está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. João capítulo 17, verso 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Tempestades internas geralmente nascem, sabe do quê? De mentiras que nós acreditamos. O problema não é aquilo que as pessoas falam, mas o problema é aquilo que nós acreditamos a respeito do que elas falam. Ruídos, palavras, conversas, nós ouvimos o dia todo. Mas o problema é aquilo que nós deixamos entrar aqui, no nosso coração. Eu não sou amado, não tem mais jeito, eu estou sozinho, isso é impossível. Isso sempre dá errado, isso nunca vai dar certo. Existem preconceitos que nós criamos através de traumas do passado, que simplesmente de ouvir a palavra que te lembre de algo que aconteceu lá atrás, você já cria um sentimento, uma rejeição, sem antes, de alguma forma, experimentar ou dar um passo adiante. São coisas que precisam ser tratadas, são coisas que precisam ser curadas. A palavra, ela vem de alguma forma e calibra, né? E calibra o nosso coração. A palavra, ela traz uma lembrança para a alma de que Deus que está por nós, nada será contra nós. Se Deus está diante de nós, não existe impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Para o nosso Deus, nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. E quanto mais afastado da verdade nós estamos, mais sujeitos a acreditar em mentiras nós estamos. Nós estamos sujeitos a acreditar cada vez mais nas mentiras das coisas desse mundo, quanto mais afastado da verdade nós estamos. E a palavra, João 17 que nós lemos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é como se tudo tivesse perdido. A palavra é como uma bússola que mostra a direção. Ah, queridos, a pessoa quando está perdida, o que ela mais quer é ter uma direção. E se você de alguma forma sente que você está perdido, a palavra é a direção. Nós temos essa bússola na nossa mão. Lá no deserto, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito a ser tentado por Satanás lá no deserto, e Jesus passa 40 dias ali, nós vemos que Satanás confronta a Jesus, e Jesus, ele usa a palavra para confrontar, para batalhar, sabe, para ele se manter firme na direção, no propósito no qual ele estava nessa terra. Ele usa a palavra. Ele começa a dizer, nem só de pão viverá o homem. Ele diz, não tentará o Senhor teu Deus, somente ao teu Deus adorará. Satanás até o momento tenta ali usar a palavra também para confundir, dizendo, atira-te daqui de cima, que dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Mas Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem está firmado da palavra não cai nas ilusões, não cai nas mentiras, não cai em momentos que pode trazer algum trauma, mas ele está
fortalecido, ele está direcionado, ele está firmado, ele está na rocha que é Cristo, independente das tempestades que vier, ele permanecerá de pé, permanecerá firme, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom dia, Betinho! Ó o papai fresco aí, ó. Deus te abençoe, meu irmão. Eita! Betinho aí tava na expectativa de daqui uns tempos vir um neto, agora vai vir um filho. Glória a Deus! Tava na época de vir um neto, né, Betinho? Mas Deus aí tá mandando mais um filho. Glória a Deus, em nome de Jesus aí. Vai vir com muita saúde, tô muito feliz. Eu vou ser titio de novo, queridos. Gilberto que tá aí é meu irmão. E a terceira verdade, queridos, guarda isso no seu coração. A terceira verdade, a palavra fortalece para atravessar a tempestade. A palavra te fortalece. Ela é aquilo que nos traz vigor, é aquilo que nos deixa de pé. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, saco vazio não para de pé? Saco vazio não para de pé. Nós precisamos estar alimentados por essa palavra. Nós precisamos estar fortalecidos. A palavra vai dizer em Mateus 4,4, diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nós precisamos entender que essa palavra é alimento que nos fortalece. A alma se enfraquece sem alimento. A alma se enfraquece cada vez mais quando nós não alimentamos com a palavra de Deus. Nós estamos cada vez mais enfraquecidos quando não nos alimentamos da palavra de Deus. É alimento para a nossa alma, é alimento que nos fortalece no dia das tempestades, é alimento que nos deixa de pé no dia mau. A palavra de Deus, além de ser a verdade que traz à tona aquilo que estava oculto, a palavra também é aquela que nos renova, ela renova as forças, ela acalma o coração, ela dá ânimo, ela dá esperança. Bom dia, Maiquinho! Glória a Deus, irmão! Bom dia, Rodolfo, Deus abençoe, glória a Deus, cada um que está entrando aí, que Deus te abençoe. É como se fosse, queridos, muitas vezes um soldado que tem uma boa armadura, mas é um soldado que não se alimenta, tá fraco de ação, tadinho, tá fraco. Qualquer investida do inimigo, essa pessoa já está sendo abatida. Qualquer vento, não precisa nem ser uma tempestade, mas o vento que antecede a tempestade já derruba essa pessoa. Quando nós não nos alimentamos dessa palavra espiritualmente, emocionalmente, nós somos pessoas frágeis, alvo fácil. Você já viu naqueles programas assim de tipo Discovery, né? Que fala da vida animal, que mostra lá a savana, que mostra a floresta, que mostra os predadores, as presas. A maior parte eles estão atacando aquele que é mais fraco. O predador ataca o que é mais fraco, ataca o filhote ali do rebanho. O que é mais fraco, o que não consegue correr, o que está ferido. Sabe, as coisas desse mundo muitas vezes nos ferem, muitas vezes nos deixa enfraquecido, mas nós somos fortalecidos na palavra. Jesus, se não estivesse firmado na palavra, ele poderia de alguma forma desconfiar, ele poderia de alguma forma cair nas ciladas do inimigo, quando ele foi tentado ali no deserto. Mas a palavra é quem nos fortalece, quem nos direciona, que nos mostra o caminho, que nos dá a direção e a orientação daquilo que nós precisamos fazer. Jeremias capítulo 15, verso 16 diz assim, encontrar as tuas palavras e as comi. Elas são minha alegria e o júbilo do meu coração. Quando a palavra de Deus é o nosso alimento, quando a palavra de Deus é aquela que nos sustenta e nos deixa de pé, nós permanecemos
inabaláveis no dia mau. Nós permanecemos inabaláveis e nós não permitimos que as tempestades externas, porque a tempestade externa, queridos, elas não podem ser evitadas, tá bom? Guarda isso. Aprenda isso nessa manhã. As tempestades externas, elas não podem ser evitadas. Na passagem que fala a respeito da casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha, nós entendemos que ali tem duas casas, que as duas casas são semelhantes, e as duas casas passam por tempestades. Mesmo a casa que foi construída sobre a rocha, que está fortalecida, que está firmada, isso não a excluiu, isso não simplesmente a liberou de não passar por uma tempestade, mas ela passa pela tempestade independente de onde ela está. O Senhor Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é o ânimo? É o estado emocional. O ânimo é o lado de dentro. Ele está dizendo, do lado de fora vai ter tempestade, mas a tempestade não pode estar do lado de dentro. Tem um ditado que diz assim, que você não pode proibir de um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você consegue proibir que ele faça um ninho sobre ela, né? Uma coisa é um pássaro sobrevoar sobre a sua cabeça, outra coisa é ele fazer um ninho. Isso nós conseguimos evitar. Tem coisas que nós não conseguimos evitar, que são as tempestades da vida, que são os dias maus, que são as mentiras que são ditas ao nosso respeito, que são as calúnias, que são as coisas que as pessoas falam sobre nós, coisas que as pessoas fazem contra nós. Tem coisas que nós não conseguimos impedir. Mas nós conseguimos impedir de que isso atinja o lado de dentro de cada um de nós. E quando nós estamos alimentados da palavra, quando o nosso caminho está clareado com a palavra, quando nós estamos firmados nessa palavra, nada pode nos abalar. A palavra vai dizer que nós teremos o quê? Bom ânimo, mesmo com a tempestade acontecendo do lado de fora. Muitas pessoas querem a paz de Deus, mas não se alimentam da palavra de Deus. Querem clareza, mas não se expõem à luz. Querem força, mas despreza o alimento. Guarda isso, queridos. A alma não foi feita para andar sozinho, nem para carregar o peso das emoções, nem estar perdida sem uma direção. Ela foi feita para viver sustentada pela voz do Criador, pela voz de Deus. E essa voz continua falando através do quê? Através da palavra. Através daquilo que ele deixou registrado para cada um de nós. Através das Escrituras. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Nós não podemos esperar um milagre se nós desprezamos o principal instrumento de Deus, que é a sua palavra, que cuida da alma. Muitas vezes nós estamos esperando algo tão sobrenatural e desprezando aquilo que já está nas nossas mãos. Nós queremos receber algo novo de Deus, mas aquilo que ele já deixou para nós já estamos desprezando. Não espere receber algo novo se aquilo que já está nas suas mãos está sendo desprezado por você. E para essa semana, então, nós temos um desafio. Né? Todos os dias eu dou um desafio para você fazer naquele dia e colocar como prática na sua vida. Reserve 15 minutos por dia, não se limite somente a esse devocional, mas tenha o seu momento com Deus. O seu momento a sós com Ele. Esse momento é muito bom, você aprende, você ouve, nós oramos. Amém, glória a Deus. Mas tenha o seu momento a sós com Ele. Separe aí nem que for 15 minutos de início para você ler a palavra de Deus. Se alimentar, ser clareado por essa palavra. Sabe? Depois ora sobre aquilo que você leu. O trecho que você leu, você vai utilizar como oração, para que aquilo possa ser também uma realidade na sua vida, ou para que Deus também te afaste daquilo que você leu, que algo que aconteceu de ruim na vida de algum personagem ali. Use um caderno para ir anotando tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que o Espírito falou com você. Tenha registrado. Melhor é um lápis pequenininho do que uma mente grande. Porque tem coisas que a gente pensa assim, nossa, que incrível, isso eu vou guardar para minha vida. Quando é de tarde, você já esqueceu.
Anota, escreve ali. E um conselho que eu te dou é que você pode começar por esses salmos. Salmo 119, sabe por quê? Salmo 119 vai nos ensinar a ter amor por essa palavra. É um salmo dedicado somente para falar a respeito da palavra de Deus, do amor, da fidelidade à palavra. Então medite e peça que o Espírito Santo possa, de alguma forma, trazer uma aplicação dessa palavra sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus! Queridos, vamos tirar o nosso print aí. Eu quero orar por você, mas eu quero dar uns 3 segundinhos para você tirar um print aí, postar no seu stories, me marca lá, eu quero repostar. Escreva lá, se possível, aquilo que você aprendeu hoje nessa live, para que as pessoas possam ver o que está sendo falado aqui e, de alguma forma, o Espírito Santo atrair elas para essas lives nessa manhã. Amém? Tira um print lá, vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua infinita graça e tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse dia, Pai, nos ensina, a partir de hoje, se nós ainda não estávamos assim, que a partir de hoje nós possamos ter um amor pela tua palavra, fome e sede pela tua palavra. Pai, que nós possamos a cada dia mais nos afastar das mentiras desse mundo e nos aproximar da tua palavra, que é a verdade. Eu declaro essa realidade sobre a vida daqueles que estão nesse momento nessa live, para aqueles que passaram, aqueles que irão assistir ela gravada. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que essa verdade possa cada vez mais preencher o vazio dentro da nossa alma. Que nós possamos nos esvaziar das mentiras, que nós possamos nos esvaziar dos traumas, que nós possamos nos esvaziar dos preconceitos, que nós possamos nos esvaziar de tudo aquilo que o mundo nos encheu durante toda a nossa caminhada, para que nós possamos nos encher, ser cheios da tua palavra, cheios da tua verdade, cheios da tua vontade sobre as nossas vidas, cheios do teu Espírito Santo. Nós consagramos o nosso dia ao Senhor, nós consagramos a nossa semana, a nossa vida a Ti. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja diante de nós, abrindo o nosso caminho, clareando os nossos passos. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Amanhã, às 7 horas, nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, às 7 horas da manhã, nesse mesmo local, que você possa encaminhar, que você possa compartilhar, né? Lembrando que essa live vai estar gravada, né? Vai estar o link dela lá no canal do pastor, aqui no Instagram mesmo. Depois eu vou estar postando ali nos stories o link do canal. Se você ainda não faz parte desse canal, eu encaminho lá mensagens, reflexões, o link dessa gravação, que eu só mando naquele canal, não mando em outro lugar, tá? Então que Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, no nome de Jesus. Tchau, tchau.